Lembra quando Deus levou em espírito o profeta Ezequiel num vale de ossos secos? Quem lembra disso? E chegou lá no vale de ossos secos. O Senhor disse: poderão viver estes ossos? Fez uma pergunta para ele. Ele olhou, só tinha osso seco. Era um vale de ossos. Era um lugar em que eles jogavam o resto de cemitério. E Deus mostrou para ele e perguntou: esses ossos poderão viver? E eles disseram. Ele disse: o Senhor é que sabe. Então ele disse: profetiza. Profetiza. Então Deus colocou ele diante de um lugar. Deus fez uma pergunta para ele. Ele falou: o Senhor sabe. Então ele respondeu, recebeu a resposta de Deus. Deus disse: profetiza. E a Bíblia diz que ele fez como Deus deu ordem. É importante você entender isso, irmão. Ele fez como Deus deu ordem. Às vezes a gente não consegue fazer o que Deus nos mandou. Quando Deus ele dá ordem, às vezes nós temos dificuldade, às vezes, de obedecer. Mas é necessário obedecer, para a gente não voltar leproso para casa. Hoje, a nossa mensagem está dentro da importância da obediência diante de Deus. Amém, gente? Então, a Bíblia diz que ele profetizou como Deus deu ordem, e a Bíblia diz que cada osso se juntou ao seu osso. Não estava completo, mas já estava acontecendo. Às vezes você desiste porque não está completo. Às vezes você desiste porque houve só um pequeno ruído, diz a Bíblia. Então, às vezes o movimento é pequeno. Mas, irmãos, considere Deus nas coisas pequenas. O movimento pode ser pequeno, mas o Deus que mandou você fazer é grande. E vai ter milagre. E a Bíblia diz que ele continuou profetizando. E a Bíblia diz que se estendeu músculos, veio a carne. A Bíblia diz que ele continuou profetizando, ele não parou de profetizar. E a Bíblia diz que veio, pessoal, pele. E a Bíblia diz que veio pele sobre eles. E a Bíblia diz que ele continuou profetizando. E ele profetizou, então veio o Espírito. Ou seja, ele foi profetizando e as coisas foram se encaixando. E ele continuou profetizando e a Bíblia diz que levantou ali um grande exército. Esta palavra mostra, pessoal, que não existe impossível para Deus. Esta palavra mostra que não existe dificuldade para o nosso Deus. O que nós precisamos fazer é nos posicionar diante do vale de ossos secos, é continuar crendo. Diga glória a Deus. Amém? Então eu quero compartilhar com você a palavra. Abra sua Bíblia ou acompanhe conosco aqui no telão. O capítulo 5 de 2 Reis. Às vezes nós precisamos de ajuda para prosseguir. 2 Reis, capítulo 5, versículo 12. 2 Reis, capítulo 5, versículo 12. Amém? Glória a Deus. Estou feliz, estou vendo aqui uma família abençoada. Irmão Mário, é isso mesmo? Minha memória está boa ainda ou não? Memória boa. E toda a família. Crescer, hein? Tudo gigante. Glória a Deus por isso, os meninos. Deus abençoe esta família, em nome de Jesus. Sinta-se na família, apacentai. Amém? Aqui é a casa de vocês. Sejam sempre bem-vindos. 2 Reis, capítulo 5. A partir do versículo 12. Nós vamos aprender aqui algo com Deus nesse dia. Olha só. Olhem para mim. Deixa eu explicar. O Naamã, ele estava com lepra. Olha para você entender a importância de alguém te ajudar. O Naamã só chegou aqui porque uma menina que trabalhava na casa dele ajudou ele a chegar aqui. Pessoal, sozinho, a gente não consegue não, irmãos. Como diz, às vezes sozinho, como tem um ditado, sozinhos chegamos mais rápidos. Mas juntos, nós chegamos completos. É melhor ir junto. E não estou falando isso porque eu quero, não. A Bíblia diz, melhor dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Então a palavra está hoje no poder da unidade.
no poder de estar junto, no poder de não negociar a sua vida com Deus. A Bíblia está dizendo aqui, o Naamã ele vai ser curado. Então ele criou uma expectativa. Quando ele chega lá, Deus tem a expectativa dele. E às vezes nós não estamos preparados para a expectativa que Deus criou para nós, porque nós já temos a nossa expectativa. A gente acha que vai ser assim. Então a gente cria uma expectativa. E quando a gente não está pronto para entender que Deus ele cria expectativas, a gente fica frustrado. Então entenda uma coisa. Diga isso, eu preciso estar pronto para as expectativas que Deus cria para mim. Quando Deus cria uma expectativa para você, e se você está pronto para a expectativa de Deus, você mergulha na expectativa que Deus criou para você, mesmo você tendo a sua. Então você coloca a sua expectativa de lado e fica com a expectativa que Deus criou para você. O Naamã, ele chegou com uma expectativa. Quem lembra? Já pulamos, já passamos a parte que está antes. Ele fala, chego lá, o homem de Deus vai sair, vai me colocar a mão sobre a minha cabeça, vai orar por mim, eu vou ficar curado. Era a expectativa dele. Só que o homem de Deus nem atendeu ele, só deu uma direção para ele. Mandou ele mergulhar no rio. Nem atendeu ele, nem colocou a mão, nem ungiu com óleo. Mas mandou ele mergulhar no Rio Jordão para que ele ficasse curado. E ele ficou frustrado, porque a expectativa dele foi contrariada. Se você não estiver pronto para ser contrariado, você não serve para estar diante do Evangelho. O Evangelho, ele contraria a gente, ele confronta. Se o Evangelho não confrontar os nossos pecados, não é Evangelho. Se o Evangelho não confrontar os nossos erros, os nossos caminhos errados, não é Evangelho. O Evangelho é confronto. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é para que haja uma conversão. E para que haja uma conversão, é necessário que haja o confronto. Então ele criou uma expectativa. A expectativa dele foi frustrada. Aí, ele ficou bravo e ele diz assim, lê comigo aqui, ó. Não são porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ficar purificado? Ficou bravo porque ele queria mergulhar no rio dele. Primeiro, ficou bravo porque o homem de Deus nem ungiu ele, nem atendeu ele. Só deu uma direção. E ficou bravo porque ele queria mergulhar no rio que ele queria, e não no rio que ele tinha recebido a direção profética. Está entendendo, pessoal? A expectativa dele foi frustrada, porque Deus colocou a expectativa de Deus. Às vezes acontece isso mesmo com a gente. A gente quer assim, só que Deus ele muda a nossa expectativa para a gente crer que Deus ele tem uma direção e eu estou diante da direção de Deus e aquilo que eu tinha criado para mim eu coloco de lado para ficar com o que Deus criou para mim. Quem diga amém? Quem pode dizer amém? E ele ficou bravo. Só que olha que interessante. E voltou-se e foi com indignação. Ao invés dele receber a expectativa que Deus tinha criado para ele com alegria, ele recebeu com o que, gente? Com indignação. E às vezes acontece isso com a gente. A gente cria uma expectativa e Deus dá outra expectativa, a gente fica indignado. Irmão, tem muita gente perdendo a bênção porque não está pronto para o novo. Diga, eu estou pronto para o novo. Nós temos que estar pronto para o novo. Temos que estar pronto para a direção do Espírito Santo. Temos que estar atento à agenda do Espírito Santo para a nossa vida. Por isso que eu sempre digo para vocês, o tempo que você tem com Deus, ele tem que ser inegociável. O domingo, por exemplo, que é o dia do Senhor para a gente, tem que ser negociável. Eu vou para o culto, depois do culto eu faço o que tem que fazer, eu vou passear, se eu for de manhã, eu vou à noite, mas eu tenho que estar lá. Eu tenho que santificar a minha semana, tenho que primiciar a minha semana
para ter direito de ter uma semana abençoada. Aí, então, ele recebeu com indignação aquilo que Deus tinha proposto para ele. Irmão, não receba com indignação o que Deus propôs para você. O que Deus propôs para você, receba com alegria. Ainda que a sua proposta, ainda que você tenha uma expectativa, fique com a de Deus. Ela é melhor. Olha o que diz o versículo de baixo. Vamos ler. Então chamaram-se a ele os seus servos e lhe falaram. E disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais, dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Olha a importância de você ter as pessoas do seu lado que te levam ao propósito. Primeiro, ele só estava diante do homem de Deus porque a funcionária dele levou ele ao propósito, levou ele ao homem de Deus. Ela que falou, capítulo 5 começa assim, a menina dizendo: tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Israel, e ele restauraria da tua lepra. Ele criou uma expectativa. Então, aquela menina foi usada por Deus para levar Naamã ao propósito. Quando ele chega diante do propósito, diante da bênção, diante da palavra, a palavra o confrontou. Porque, olha para mim, Naamã era o general do exército da Síria. Ele era um cara cheio de glamour, porque havia vencido muitas guerras. Era um homem muito rico, tanto é que a história diz aqui que ele trouxe dinheiro para o homem de Deus. A saber, nós fizemos a conta outro dia, se fosse nos dias de hoje, o tanto de ouro que ele trouxe, só de ouro, ele trouxe 22 milhões de reais de oferta para o homem de Deus. Então ele estava acostumado a dar ordens. Mas ele não tem gente, pessoal, que não entende que quando chega no reino de Deus, aqui ela tem que obedecer, seja ela presidente da república, seja general, seja prefeito, seja advogado, seja médico, seja o empresário mais rico do Brasil ou do mundo. No reino de Deus existe uma direção do céu e ele tem que se submeter a ela, senão ele está fora. Quem entendeu isso? Então o Naamã, ele estava acostumado, ministro, a dar ordens, mas agora ele estava recebendo ordens. E quando ele recebeu uma ordem contrária à expectativa dele, ele ficou frustrado. Diz a Bíblia que ele ficou indignado. Estava voltando o leproso, porque não estava pronto para a expectativa que Deus criou para ele. Ele queria que fosse a expectativa dele. Não volte leproso, porque a sua expectativa não foi atendida. Mas se Deus criou uma expectativa, fique com a expectativa que Deus criou para você. Porque nessa expectativa que Deus criou para você está o teu milagre, está o teu testemunho, aleluia. Está a salvação da tua família, está a restauração. Está a restauração, porque não foi só curado da lepra, irmão. Ele foi restaurado também a comunhão familiar. Ele era sírio, mas ele já sabia que lepra se pegava, então ele ficava longe da família. Agora o Naamã, ele já podia ficar com a família, porque ele foi curado. Mas para ele ser curado, ele teve que ter ajuda de alguém que levasse ele ao propósito. Quem que Deus usou para levar ele ao propósito? Um funcionário dele. Olha só, servo, falaram para ele: você não faria? Então, irmãos, é isso que eu quero dizer. Se quem está do teu lado não te leva ao propósito, essa não é a pessoa ideal para ficar do teu lado. Se as pessoas têm te levado você a ficar contra o evangelho, essa pessoa não é ideal para estar do teu lado. Se as pessoas têm criado em você um ranço contra o evangelho, contra pastores, contra os... mas eles fazem coisa errada, tudo bem. Eles são humanos quanto você. Não estou falando sobre isso. Eu estou dizendo que se eles se tiram do propósito, eles não são as pessoas corretas para estar do teu lado. Não é esse que você tem que ter como amigo. Não é esse que tem que andar com você. Por quê? Porque se você tiver com esse tipo de pessoa, você vai ficar leproso.
Agora, você tem que ficar do lado das pessoas que te falam assim: por que você não pratica o que foi ensinado? Por que você não... não estou com raiva daquela pessoa. Então, libera perdão. Jesus ensinou a liberar perdão. Aí você está do lado da pessoa que fala: se eu fosse você, eu tacava uma água quente na cara dele. Não é para andar com você. Quem está entendendo? Então a palavra é: eu preciso de alguém que me leve ao propósito. Eu preciso de alguém que me leve ao propósito. Olha o que aconteceu. Versículo de baixo. Olha que coisa linda. Então desceu e mergulhou 7 vezes, conforme a orientação do homem de Deus. Irmãos, que coisa linda. Ele estava indo embora indignado. Chegou com lepra e ia voltar com lepra porque ele ficou frustrado com aquilo que ele tinha recebido. Quando você receber a palavra, ainda que você não esteja dentro daquilo que você criou de expectativa, receba, porque é a palavra de Deus. Tem que perdoar, pastor, eu não consigo perdoar, porque a maldade foi muito grande. Mas se Deus está mandando eu perdoar, eu vou obedecer, porque ali está o milagre. Diga: na obediência está o milagre. Aleluia. Quem crê assim também? Então, foi isso que aconteceu. E a Bíblia diz que ele mergulhou conforme a palavra a sua carne tornou-se como de um menino. Ele ficou purificado. Então a gente precisa andar de pessoas que nos levem a ser purificado. Nós precisamos de andar com pessoas que nos ajudem a vencer a indignação. Nós precisamos andar com pessoas que nos levem ao propósito. É isso que nós estamos falando aqui. Agora, olha que interessante, o livro de 1 Samuel, capítulo 9. Vem aqui, que eu já vou explicar e já termino aqui para a gente participar da ceia. Aleluia. Vem aqui comigo, no primeiro livro de Samuel, melhor, primeiro mesmo, não é segundo não. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9. Vou resumir aqui para você. Israel pediu um rei. Israel era governado por Deus, através dos profetas. Nesse tempo era o Samuel. O Samuel era profeta, o Samuel era juiz e o Samuel era sacerdote. Ele acumulava as 3 funções. E o povo pediu um rei. E Deus falou, o Samuel ficou triste, ele falou, achou que o problema era com ele, aonde que eu estou errando? O povo está querendo um rei, o que será que está acontecendo comigo? E Deus falou, não, Samuel, não tem nada a ver com você não, é porque eles colocaram os olhos nas outras nações. As outras nações têm rei, mas quem governa aqui sou eu, mas eles querem ser governados por homens, agora vão ter que pagar imposto. Não tinha imposto. Não tinha. Vai ter que pagar imposto. Vai ter que... Tudo que os outros o povo tinha, eles também iam ter. Então Deus falou o seguinte, então já que eles querem um rei, eu vou atender o pedido deles. Vou dar um rei para eles. E Deus levantou então o Saul. O Saul, olha a agenda profética. Versículo 1. Vamos ler. 1 Samuel 9, 1. Havia um homem, vamos ler todo mundo junto, vamos lá. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, filho de um homem chamado, o homem de Benjamim, homem poderoso. Ele era muito rico, né, gente? Esse homem tinha um filho cujo nome era Saul. Um homem moço, era tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía do povo. Ele era alto e bonito, igual eu, graças a Deus.
Alto e bonito. Versículo 3. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Por isso Quis disse a Saul e ao seu filho: toma contigo um dos moços, levanta-te e vai procurar as jumentas. Vamos ler de novo? O 3. Perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Por isso disse Quis a Saul, seu filho: toma contigo um, levanta e vai procurar jumentas. Por que eu estou repetindo isso? Porque Saul, ele vai procurar jumentas do pai que sumiu. E esse moço que vai com ele, vai fazer toda a diferença. Por isso que nós estamos dizendo, nós precisamos de andar com pessoas que nos levem ao propósito, que nos leve a viver o milagre, que despotencializa a indignação. Então aqueles meninos lá do Naamã, potencializou dentro dele a expectativa que Deus tinha criado. Não teve ninguém que falou: é isso mesmo, onde já se viu. Está vendo, pessoal? Se ele tem alguém do lado dele que alimenta as coisas que ele já estavam, ele tinha voltado leproso. Quem entendeu isso daqui? Está bem explicado? Sim ou não? Mas Deus colocou do lado dele alguém que alimentou diante dele, alguém que alimentou para ele a esperança. Então ele ficou curado, como a gente viu. Dentro daquela expectativa, ele ficou completamente curado. A pele dele ficou com a pele de uma criança. Então agora nós estamos vendo aqui que as jumentas do homem sumiu, e ele falou: filho, vai procurar jumentas. E quando você achar jumentas, você traz. Só que Deus tinha criado uma agenda profética para Saul. E se você tem uma agenda profética, mas você está andando com as pessoas erradas, ouvindo as pessoas erradas, você vai sair da agenda. Tem um monte de cara na igreja, na internet, falando que é pastor, não são pastores, irmão. Tem um monte de lugar que tem cara de igreja, parece igreja, mas não é igreja. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está ouvindo. Mas eu confesso para você que tem um monte de gente também que é uma bênção. Quem entendeu? Então, só que quem não tem o crivo, quem não tem o entendimento, quem não sabe, quem não tem a peneira, quem não sabe examinar tudo e reter o que é bom, às vezes sai do propósito porque está ouvindo a pessoa errada. Ela, em vez de tirar o que, despotencializar o mal, ela potencializa o mal. Ao invés dela tirar a revolta, ela potencializa a revolta dentro das pessoas. Então, quando é conselho de Deus, tem que potencializar o propósito de Deus. É ou não é? Então, olha só para a gente poder entender esta palavra. Então ele levou o menino com ele. Diga, vamos frisar bem isso daqui. Isso aqui, diga, um menino foi com ele. Olha só. 4 agora. Passaram, pois, a montanha de Efraim, e dali passaram a terra de Salisa, porém não acharam as jumentas. Depois passaram para a terra de Saalim, porém tampouco estavam ali. E também passaram a terra de Benjamim, porém tampouco a acharam. Então eles já passaram aqui no versículo 4, em 3 lugares procurando as jumentas e não encontraram. Irmão, é frustrante ou não é? A gente sai de casa com a expectativa de achar jumenta. Ninguém vai procurar jumentas ali no mato e com a expectativa de não achá-la. Mas às vezes acontece isso, a gente cria uma expectativa e não está lá. E quando a gente cria muita expectativa e a gente não consegue, a nossa tendência é frustrar-se. A Bíblia diz que a esperança demorada enfraquece o coração. Foi isso que aconteceu aqui. A esperança demorada enfraquece o coração. Então nós vimos aqui no versículo 5, 4, que eles foram em vários lugares e não acharam as jumentas. Aí no versículo 5, vamos ler. Vindo eles, então, à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, diga, disse para quem, gente?
para o seu moço, com quem ele ia, com quem ele andava. Vem e voltemos, para que porventura o meu pai não deixe de se inquietar pelas ovelhas, pelas jumentas, e se aflinja por causa de nós. O Saul resolveu voltar embora, irmão. Vamos embora. Nós já procuramos demais estas éguas aí. Égua não, jumentas. Nós já procuramos demais essas jumentas. Nós não encontramos elas. Jumentas sem vergonhas. Ficou bravo ali com as jumentas. Não acho vocês. Só que o Saul não imaginava dentro dele que ele estava indo para uma agenda profética. Você tem que entender que você está se movimentando profeticamente, como eu já expliquei, e volto a explicar, porque nós somos a noiva. Tem noiva aqui? Jesus é o noivo, sim ou não? Esse encontro não é profético? Então você, diga comigo assim, eu estou me movimentando profeticamente. Isso significa dizer que você tem agenda profética, irmão. E com quem que você está andando? Com quem que você está andando? Quem você está ouvindo? Por que que você tem deixado o reino de Deus para o segundo plano, se o teu Deus diz que primeiro é o reino? Aí as outras coisas ele garantiu que vai acrescentar. Você tem uma garantia. Não é simplesmente uma palavra bíblica, não. É uma garantia. Eu vou acrescentar as outras coisas. Eu creio nesta palavra. Observem aqui o versículo de número, qual é, gente? É o 6. Então chegou na terra de Zuf. Opa, é isso mesmo? É o 6 ou 10? É o 6. Então chegou na terra de Zuf, no versículo 5, ele quis ir embora. Olha o 6. Porém, ele lhe disse, eis que há nesta cidade um homem de Deus, um homem honrado, tudo quanto diz, sucede assim, infalivelmente. Vamos-nos lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então o menino que estava com ele falou, não, ao invés de nós irmos embora, vamos então falar com o homem de Deus que tem nesta cidade. Vamos ouvir uma palavra. Nós saímos de casa com uma expectativa e nós precisamos de resposta. Então, se dependesse de Saul, ele teria saído da agenda profética. Às vezes é assim, irmão. Se depender de nós, às vezes a gente sai. Mas como a gente anda com pessoas que Deus coloca do nosso lado e a gente entende isso, Ele nos ajuda a permanecer na agenda profética e no propósito. Quem está entendendo? Diga, eu estou entendendo. O menino disse, não, vamos lá falar com o homem de Deus para que ele possa nos trazer para que ele possa nos levar ao caminho. Olha o versículo 7. Então Saul disse ao seu moço, eis porém, se lá formos, o que levaremos então àquele homem? Então, olha para você ver como que eles tratavam o profeta, irmãos. Olha para você ver como que o profeta era tratado. Isso não tem nada a ver com a nossa mensagem de hoje, mas só a título de conhecimento. Quando Naamã foi falar com o homem de Deus, ele levou ouro, prata, capa babilônica, roupas de marca. O homem de Deus nem quis, a Bíblia diz que ele nem estava nem aí para isso. Mas ele levou, porque era assim que eles se apresentavam diante dos homens de Deus. Eles honravam os homens de Deus. O Saul também sabia disso, olha a cultura deles. Olha o versículo 7, disse Saul ao seu moço, eis que, porém, se lá formos, o que levaremos para o homem de Deus? Olha o versículo, porque o nosso pão dos alforjes acabou. Presente nenhum temos para levar ao homem de Deus. Não temos nada. Então ele ficou triste porque não tinha nada para oferecer para o homem de Deus. Olha o que o versículo 8. E o moço
tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha em minha mão um quarto de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Então você vê que eles, na cultura deles, era uma cultura de honra, que todas as vezes que eles iam falar com o homem de Deus, eles levavam uma oferta para o homem de Deus. Era uma cultura de honra que eles tinham. O versículo 9 diz assim: antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim, vinde e vamos ao vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava o quê? Vidente. É por isso que nosso Brasil aqui, se a gente falar de vidente, soa mal, porque aqui no Brasil vidente é algo ligado ao esoterismo, a outra religião, quem entendeu? Mas antigamente o profeta era chamado de vidente. Aqui no Brasil parece que fica melhor profeta mesmo, né, gente? Também. Vamos terminar aqui só para a gente entender. Olha a agenda. Então disse Saul ao seu moço: bem dizes, vem, pois, e vamos. E foram à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles à cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água. E disseram-lhes: estás aqui o profeta ou vidente? E elas responderam e disseram: sim, eis aí, e tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício lá no alto. Então, a hora que o menino falou: vamos lá falar com o profeta, a moça falou: olha, ele veio hoje. Ele está aí hoje na cidade, o homem de Deus. Vocês têm sorte, hein? Pessoal, não era sorte, é agenda profética. Não é coincidência, é agenda profética. Deus vai colocar pessoas no nosso caminho que não foi coincidência, é agenda profética. Lembra a mulher sunamita? Quem lembra dela? O Geazi estava contando o testemunho dela para o rei. Daqui a pouco ela bate na porta. E o rei fala: pode entrar. Quem que é esta mulher? O Geazi falou: é ela que eu estou falando o testemunho. O rei mandou devolver para ela a terra dela e as rendas da terra dela. Uma agenda de provisão. Agora, olha que interessante, irmão. Que às vezes a gente não consegue entender, porque a coisa que a gente considera problema, às vezes faz parte da agenda profética. O José, quando ele foi para o Egito, foi vendido pelos seus irmãos. Ele nem conseguia imaginar que ser vendido, revendido, passar por pressão, calúnia, tentação e preso, fazia parte da agenda profética. As lutas também fazem parte da agenda profética, por isso você não pode murmurar quando está passando por uma luta. Quando você estiver passando por uma luta, você fala: Deus, me ajuda a vencer ela. Porque eu sei que ela tem dia para terminar, assim como ela começou, tem dia para acabar. Quem recebe esta palavra aí? Já estou terminando, irmão, mas eu preciso mostrar isso aqui para você. Versículo 12. Versículo 13. Entretanto vós, e entrando vós na cidade, logo acharei antes que suba ao alto, para comer. Porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois come os convidados. Sube, pois, agora, e hoje o achareis. As meninas orientaram eles: vocês vão achar o homem de Deus em tal lugar. Subiram, pois, à cidade, e vindo eles ao meio da cidade, eis que Samuel saiu ao encontro para subir para o monte. Porque o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirá por capitão ou por rei do povo de Israel. Então, olha que interessante. A agenda
profética. Deus tinha revelado um dia antes. Amanhã, a estas horas, você vai encontrar com um homem da tribo de Benjamim e você vai ungir como rei. Um dia antes. Irmão, Deus nunca chega atrasado. Agora, entenda bem, Deus tinha uma agenda profética para Saul. Mas Saul só chegou na agenda profética porque ele estava com alguém que levou ele à agenda. Com quem você tem andado? Quem você tem ouvido? Com quem você tem se aconselhado? Se você tem pastor, você tem que pedir conselho para o teu pastor, irmão. Se você tem um pastor que não dá atenção, que não tem, você não tem um telefone, você não tem acesso, você não tem, aí você pode se aconselhar, porque você é desprezado. Não é verdade? Você é desprezado. Você não tem pastor, você tem só um cara que fala na frente. Agora, se você tem pastor, você tem acesso, é para ele que você pede oração. Para ele que você pede orientação. É para ele que você pede conselho. Por quê? Se você ouvir a pessoa errada, ela pode te tirar do propósito. Ela pode te tirar da agenda profética. Pode destruir a tua empresa, pode destruir a tua família. Se você ouvir a pessoa errada, você pode sair do propósito da agenda profética. E Deus não quer isso. Então o menino de Naamã levou ele ao propósito. E ele ficou curado. O menino que estava andando com Saul levou ele até o homem de Deus, irmão. E quando ele chega lá, Deus já tinha falado, você vai ungir um menino. Aleluia, aleluia. Quem pode dizer glória a Deus? Diga assim, eu creio na agenda profética. Para a gente terminar, o versículo 12, é isso, ministro? 17 agora. 17, diz assim. E quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe respondeu. Lê comigo, gente. Eis aqui o homem de quem eu te... Ah, meu irmão. Quando Deus fala, Samuel, é esse. Irmão, tem coisa que pode chegar um monte de gente na nossa frente. Mas a bênção que é nossa, ninguém vai receber. Os irmãos de Davi chegou na frente. Quando o Samuel ficou até enganado. Aí Deus falou, não. Eu não vejo como homem vê, não. Eu vejo o coração. Irmão, eu vejo Deus falando para mim e para você nesta palavra. Existem pessoas que eu vou colocar no teu caminho. Vai ser bênção para a tua vida. Vai ser bênção para o teu casamento. Vai ser bênção para as tuas finanças. Vai ser bênção para o nosso ministério. Vai ser bênção para os teus filhos. Ore para os teus filhos não terem agenda com pessoas erradas. Ore para os teus filhos não terem agenda com homens maus. Ore, Deus, não deixe os meus filhos sair da agenda profética. Os meus filhos são a igreja e eles não podem sair do encontro. Eles têm que continuar caminhando profeticamente. Vão para o encontro. Aleluia. Está vendo aqui, irmão? Um dia antes. Eles chegaram um dia depois, mas um dia antes eu tinha ministrado. Irmão, a nossa bênção nunca chega depois. Já chegou antes. Quem recebe esta palavra? Já chegou já, irmão. Vocês estão interessados no que nós vamos aprender daqui agora, nos 3 versículos adiante? Ou eu já paro por aqui? Quem está interessado, diga amém. Amém. Então vamos ler. Versículo 17. Então Samuel viu Saul, e o Senhor lhe respondeu, eis aqui o homem de quem te falei, aleluia, este dominará sobre Israel. E Saul chegou a Samuel no meio da porta e disse, mostra-te, peço, onde está a casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul e disse, eu sou o vidente, sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo. Irmão, agenda profética e uma agenda com o profeta. Privilégio. Ele estava numa agenda profética e numa agenda com o profeta. Irmão, sentar com o profeta é a melhor coisa que tem. Quando eu vou tomar um café com os pastores,
A mesa é uma mesa tão abençoada, irmão. A gente sai dali leve. A gente sai dali com mensagem. A gente sai dali ministrado. Esses dias foi aniversário de um amigo meu. Eu falei feliz aniversário para ele. Ele falou, você tem sido um refrigério para a minha alma. Eu mostro para você, está aqui. Por quê? Porque é muito bom você estar com pessoas que te mantêm na agenda profética. O Nilton estava viajando, a Cris, os meninos. Eles ficaram 20 dias fora. Ele já estava com saudade do profeta já, irmão. E o profeta com saudade dele. A gente foi tomar um café, não foi, Nilton? A gente passou uma tarde junto, tomando café na mesa. A gente nem andou, né? Ficamos sentados. A gente foi sair para passear, a gente nem passeou, a gente ficou na mesa. Né, Nilton? Só palavra, ensinamento. Que coisa boa, irmão. Edificação. Então, às vezes, Deus ele permite isso. Olha que o mais interessante nesta palavra, versículo 9, diz assim, ó, 19. Samuel respondeu a Saul e diz, eu sou vidente, sobe diante de mim no alto e comerei comigo hoje. E pela manhã te despedirei. Tu e tudo quanto está no teu coração vou declarar. Olha que interessante. O Saul tinha coisa no coração. E só que podia ser declarado pelo profeta. Então ele tinha que estar na agenda profética. Tem pessoas, irmão, que elas têm tanta coisa dentro do coração, mas nunca será declarado para ela, porque ela saiu da agenda profética. Quem entendeu? Vai morrer com dúvida. Vai morrer não sabendo. Vai morrer não entendendo. Mas se tiver dentro da agenda profética, vai entender. Vai ter direção. Vai ter unção. Vai ter milagre. Olha que coisa gostosa isso daqui, irmão. Olha que coisa gostosa. Versículo 20, lê comigo. E quanto às jumentas que há 3 dias, se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já foram encontradas. Então, aquele peso que ele tinha no coração, quando chegou diante do profeta, o profeta já falou, pode tirar esse peso do teu coração. Eu acredito que Saul fez assim, irmão. Que maravilha. Irmão, às vezes a gente chega diante do profeta e uma palavra tira o peso da gente. Quem já viveu isso? Isso é importante, irmão. De repente você está vivendo isto hoje aqui, nesse culto profético, de Santa Ceia, de comunhão. De repente você está vivendo isso, Deus está tirando um peso dentro de você. Deus está tirando um peso da tua vida. Deus está dizendo, ouça as pessoas certas, para que você continue na agenda profética. Não saia da agenda, não. Irmão, eu não vou ler aqui, porque o tempo não dá mais, mas se você continuar lendo aqui, talvez a gente continue domingo que vem, se Deus permitir, porque tem muito ensino aqui. Um dia antes, um dia antes. O que Deus falou? A prova que Deus falou um dia antes com Samuel, é que ele já vai no cozinheiro e fala, amanhã eu quero que você prepare uma comida a mais. Prepare uma comida aí, um prato a mais aí. Irmão, quando Deus ele faz a coisa, todos se movem para cumprir a agenda profética. Até o cozinheiro. Aleluia. Aleluia. Não vai dar errado não, irmão. A agenda profética, se você obedece, dá certo. Até o cozinheiro é avisado. Aleluia. Então, qual é a palavra de hoje? Ande com pessoas que te levem ao profético. Ande com pessoas que te inspirem a prosseguir na agenda profética. Bom, por hoje é só, pode fechar a Bíblia. Essa é a palavra.